Olá a todos, bem-vindos ao episódio 19 do Gabinete RP. Hoje aqui num cenário um bocadinho diferente, porque o nosso gabinete é onde por vezes a nossa vida profissional obriga a que ele seja, e nas últimas semanas tenho andado constantemente a trabalhar em sítios diferentes por questões profissionais. Por vezes fico em home office, e foi o que aconteceu esta tarde, e pensei, por que não gravar em casa? Estou em paz. Acaba por ser um momento pessoal, não preciso mais de ninguém da equipa. Ok, vou aproveitar. E aqui está, é o primeiro episódio, este é o episódio 19 e é o primeiro que é gravado fora do meu gabinete do escritório, mas se calhar vou-me dar a liberdade de gravar mais episódios onde quer que esteja a trabalhar e, no fundo, onde quer que me dê a vontade de gravar e partilhar ideias e definir aqui algumas linhas de pensamento. O tema do episódio de hoje é seleção e onboarding, o resto fica fácil. E isto tem a ver com o tema da construção de equipas, que é um tema extremamente sensível. Se há coisa que vou notando a conversar com amigos empresários, com amigos e familiares que trabalham em empresas, é que o alinhamento entre equipas não é algo fácil de se conquistar, e nós tendemos a confundir um negócio rentável com um negócio bem-sucedido. Eu não acredito que seja a mesma coisa. É possível ter um negócio rentável e não ser bem-sucedido, e para mim um negócio, para ser bem-sucedido, tem que ter uma equipa alinhada, uma equipa que flui, que trabalha bem em conjunto, que se sente bem a trabalhar em conjunto. E para além de todos esses floreados e borboletas e coisas bonitas, e já agora só virem umas patinhas de um lado para o outro, é a minha colega do home office, que é a minha cadela, anda sempre aí a passear de um lado para o outro. No escritório é algo que não costumam ouvir, se ouvirem já sabem o que é. E para além de tudo o que é bonito e floreado e que faz parte, essa parte mais idealizada da construção de equipas, há uma parte efetivamente objetiva. E hoje fui almoçar com um amigo meu e ele também tem o seu próprio negócio, e estávamos a falar da construção de processos e procedimentos internos, e o quão difícil é construir processos quando já existem vícios. Vícios não necessariamente, não têm de ser vistos de um ponto de vista negativo, vícios no sentido em que cada pessoa tem uma forma de fazer as coisas, precisamente porque previamente não foi definida uma forma coletiva de fazer as coisas. E esse é um dos pontos que nem sempre está ao nosso alcance. Por vezes é impossível nós definirmos os processos previamente à construção da equipa, porque a necessidade de processos e o tipo de processos vai se autoconstruindo e auto-exigindo conforme a equipa vai sendo construída. Foi um pouco o que aconteceu connosco na PIA, mas sem dúvida, para quem está a ouvir este episódio e vai lançar um negócio, construir uma equipa, construir uma empresa, sem dúvida que tentar antecipar e padronizar muitos dos procedimentos internos e definir processos é fundamental. E porquê é que eu estou aqui a batalhar tanto nos processos? Porque vão ser fundamentais na parte do onboarding. E o que é este onboarding? O onboarding, no fundo, tem a ver com a integração da pessoa na equipa. Há muito a ideia de que o onboarding é receber a pessoa muito bem, receber a pessoa de forma a que ela se sinta feliz nos primeiros dias, ou que se sinta bem recebida, de forma alegre, ser simpático. E isso, eu diria que são os mínimos olímpicos. Não ser simpático com alguém na nossa própria empresa parece-me algo estranho. Não ser simpático com alguém novo na empresa parece-me ainda mais estranho. Mas não é nisso que consiste o onboarding. Consiste em dar no imediato as ferramentas e tornar tão clara a missão, visão e valores da empresa, os processos da empresa, as estratégias, mostrar todos os materiais necessários para a integração correta da pessoa. E quanto mais estiver relatada a jornada previsível da pessoa que entra, mais fácil é o seu alinhamento com aquilo que a equipa vai fazer. E a prova de que isto, no que toca ao trabalho que faço com o resto da administração no Grupo PIA, não é apenas um floreado, é que nós fomos trabalhando ao longo dos tempos
os processos internos, a definição, no fundo, relatar a jornada que é suposto fazer, a jornada do processo, a jornada do cliente, a jornada de cada trabalhador, etc. O facto de tentarmos relatar tudo e fazer refletir tudo nos nossos processos internos e sempre em constante aperfeiçoamento, levou-nos a que o onboarding de cada pessoa que vamos contratando esteja a ser mais fácil relativamente à contratação anterior. E nós contratámos recentemente a Jéssica, a advogada, e o onboarding foi extremamente simples. É verdade que a Jéssica encaixou como uma luva no perfil, encaixou na perfeição na equipa, isso também ajuda muito e já me vai levar à outra estrela deste episódio, que é a seleção, mas o que aconteceu com a Jéssica foi, nós facultámos previamente todos estes materiais quase de ensino, verdadeiramente materiais formativos relativamente àquilo que se espera de um ponto de vista procedimental dentro da PIA, que já era algo que tínhamos feito com contratações anteriores, mas que aproveitámos para limar algumas coisas que não correram bem, garantir que aquilo que é o básico, nomeadamente ferramentas de trabalho, telemóvel, computador, e-mail, tudo estava definido antes da entrada da Jéssica. Houve uma coisa que tivemos um pequeno cuidado, tem também a ver com o onboarding. A Jéssica chegou e já tinha o nome dela no vidro do gabinete, e isso é um pequeno miminho que também acaba por ser reflexo da nossa cultura interna, e pensámos o quão diferenciador isto pode ser. E é uma coisa pequena, mas no fundo nós definimos que todos os nossos onboardings tinham que incluir a capacidade de transmitir com a maior clareza, de forma sucinta e de forma eficaz a nossa forma de trabalhar. Tinha de ser fácil e rápido ensinar quem entrava sem depender de formação direta um para um. Depois, complementar essa formação que vem relatada em documentos com mapas visuais, em vídeos, em verdadeiras aulas de formação internas, enfim, quem conhece a figura do SOP sabe do que é que eu estou a falar. Portanto, complementar essa parte com a formação um para um, explicando cara na cara no que é que consiste o primeiro momento, o momento de entrada na empresa. As coisas correram muito bem. E por isso o onboarding só vai funcionar se os processos estiverem bem definidos, bem claros, e isso passa por uma análise, um verdadeiro raio-x à empresa, perceber onde é que a empresa está, de onde é que vem e para onde é que quer ir. E eu acho que não tenho a certeza absoluta que construir uma equipa sem ter os processos bem definidos é definitivamente uma missão hercúlea. E, acima de tudo, tenho falado muito dos processos, mas tem a ver com tudo, tem a ver com conseguir passar a mensagem à volta da empresa para quem entra. Na nossa área, especificamente nós na PIA, foi mais fácil porque a nossa jornada é relativamente conhecida e nós sabemos que quem vem a uma entrevista connosco já conhece a empresa, não é uma novidade, e isso obviamente facilita a integração da pessoa, mas esse também é um trabalho que tem de ser feito, um trabalho de notoriedade para facilitar a atração de talento, porque depois essa atração de talento não é uma atração só em quantidade de talento, mas em qualidade de talento, e a qualificação do talento que se candidata ou que é abordável por uma empresa vai facilitar o seu onboarding. Tudo está relacionado. Então isto leva-me aqui ao ponto da seleção, que é mais óbvio para toda a gente. Naturalmente, por muito bem definido que eu tenha o processo de onboarding de alguém e o processo de integração de alguém, se eu não tiver um processo de seleção adequado, as coisas não vão correr bem. Há figuras que simplesmente não têm perfil para integrar uma determinada organização. Não significa que essas pessoas não servem para trabalhar, pelo contrário. Há perfis que não encaixam. Determinadas organizações precisam de determinados perfis em determinados momentos. E, se calhar, nós já contratámos um determinado perfil anteriormente que agora não só não precisamos, como seria contraproducente voltar a contratar, e temos esse perfil na empresa. Por outro lado, se calhar vamos contratar agora um perfil que não voltaremos a contratar no futuro. Portanto, a seleção não só depende de cada empresa e cada organização, mas depende também do momento e das necessidades de cada organização. Isto serve para passar também uma mensagem que é:
Nós não temos que contratar apenas pessoas que se candidatam para trabalhar connosco. Obviamente, dependendo da função para a qual estamos a contratar, poderá fazer sentido um processo de contratação aberto, ou seja, no sentido em que se anunciam contratações e os candidatos irão, obviamente, candidatar-se para a função e depois a empresa irá decidir, dentre os candidatos, quem é que é o mais adequado, ou podemos ter uma contratação direta, ou seja, a própria empresa vai abordar o mercado e vai abordar diretamente pessoas que têm o perfil pretendido e também aqui falo com conhecimento de causa porque nós na PIA já tivemos as várias estratégias, aquela que mais prevaleceu até agora efetivamente foi a candidatura aberta e essa, embora deixe a empresa vulnerável aos candidatos que vão existir, ou aos candidatos que se vão candidatar para a vaga, eu diria que quando nós não retiramos de um processo de seleção aberto o tipo de candidato que nós queremos, isso resulta de, diria, uma de duas coisas principais. Por um lado, ou estabelecemos um processo de candidatura errado, ou não fomos claros no tipo de função para o qual estamos a contratar, ou temos um déficit de reputação de um ponto de vista de atração de talento, e isso tem a ver com o posicionamento da marca, é uma coisa que nós temos tentado trabalhar. Este podcast, por exemplo, faz parte da estratégia de posicionamento da marca nesse aspecto, em termos de atração de talento, porque obviamente se desse lado estiverem profissionais da nossa área que estejam a ouvir o podcast, a gostar do podcast e que isso de alguma forma os conecte com a PIA, obviamente que a atração de talento para a PIA vai ficar facilitada. Portanto, essa seleção é muito mais do que escolher uma pessoa. E depois, o próprio processo de seleção não pode ser, eu preciso de uma pessoa, portanto o primeiro que me aparecer aqui e que pelo menos encaixe minimamente nestes requisitos técnicos que eu estou à procura, vai ser selecionado. Melhor, se eu estou à procura de uma pessoa e a primeira pessoa que me aparece com o perfil para aquela vaga é a pessoa escolhida, também isso pode condicionar a minha organização no futuro, porque se calhar eu tinha melhores candidatos disponíveis no mesmo momento e acabei por me precipitar. O que é que nós fazemos nos processos de seleção aberta ou nos processos de candidatura aberta? Temos sempre 3 vagas. Uma primeira vaga que é o normal, analisar currículos, analisar cartas de candidatura, cartas de motivação e daí selecionar as 10 a 15 melhores candidaturas, na nossa opinião, melhores no sentido que encaixem naquele perfil pretendido. Daí vamos ter uma primeira call, uma primeira reunião de 15 minutos para dar uma cara, uma voz, uma energia àqueles currículos e àquelas cartas de motivação e daí selecionamos as 3 melhores candidaturas e tendencialmente a entrevista final é um almoço porque é um ambiente mais descontraído e onde conseguimos aferir algumas coisas, às vezes basta a simpatia para com quem nos está a servir, pequenos pormenores, às vezes uma solidariedade numa divisão de uma bebida ou na divisão de uma sobremesa ou etc, ou sei lá, ceder o café a alguém. Estou aqui a divagar, mas dá para perceber a ideia. E gostamos muito que essa última entrevista seja um almoço. Nem sempre é possível, mas é sempre, ou quase sempre, eu acho que houve um caso que não conseguimos que uma entrevista final fosse presencial, porque o candidato era de bastante longe e era um sacrifício enorme e nós tínhamos um feeling de que íamos só estar a ser intransigentes, aliás, desnecessariamente. Então, fecha a distância, mas todos os outros processos foram presenciais, isso é fundamental, e por isso termos este processo de seleção com estas 3 fases, a primeira eu acho que toda a gente faz melhor ou pior, mas estas 3 fases em que vamos no fundo reduzindo ou apertando o funil de escolha, e vocês perguntam qual é que é o topo de funil para esta contratação? É o anúncio? Não é. Na verdade é o nosso posicionamento enquanto marca. Esse é que é verdadeiramente o topo de funil, porque nos vai garantir candidaturas espontâneas que muitas vezes já nos alimentam estes processos de candidatura aberta. A seleção direta é mais clara para toda a gente, passa por definir o perfil concreto que estamos à procura e depois, percebendo que é um perfil que tem de ser abordado diretamente, e aqui eu vou falar, sei lá, preciso de alguém com conhecimentos técnicos muito específicos de uma determinada área de residência e que tem que ter uma determinada experiência em termos de anos, por exemplo.
eu sei que o número de candidatos que eu estou à procura que encaixem na minha organização é muito limitado e, portanto, não faz sentido eu estar a perder tempo no sentido de atrasar o processo de integração com um processo de candidatura aberta, e faz mais sentido uma seleção direta com uma abordagem direta. Esta é muito mais sensível, faz sentido em muitos casos recorrer a headhunters, mas é isto. Eu diria que este trabalho de posicionamento da marca para garantir um bom processo de seleção e depois de uma boa seleção, que é 2/3 do caminho, fazer um excelente onboarding para garantir que a pessoa o mais rápido possível está integrada na velocidade da empresa, vai garantir crispações mínimas, como a pessoa não se identificar com a empresa, coisa que será difícil se a seleção for bem feita, ou a pessoa sentir que está a ser um prejuízo para a empresa, ou que está a ser um ponto fraco para a empresa porque está a demorar a começar a aprender, porque o onboarding foi bem feito, e então isto já não acontece, e por isso defendo isto e creio que defenderei durante algum tempo. Seleção e onboarding são a maioria do caminho, o resto fica fácil. Foi o episódio 19, obrigado por estarem desse lado. Deixem feedback, partilhem, comentem, deixem essas coisinhas todas. Até o próximo episódio.